My life be like, yeah. My life be like. Oi, meu nome é Maria Fernanda e hoje eu vim falar sobre a estrutura de um paquímetro. Trata-se de uma regra graduada com encosto fixo sobre o qual desliza um cursor. O paquímetro possui dois bicos de medições, sendo um ligado à escala e o outro ao cursor. Aqui em cima tem um paquímetro que tem os números, eu vou falar aqui cada um só. Tem a orelha fixa, em segundo lugar tem a orelha móvel, em terceiro lugar tem o nônimo de polegadas, em quarto lugar tem o parafuso de trava, em quinto lugar tem o cursor, em sexto lugar tem a escala fixa de polegadas, em sétimo lugar tem o bico fixo, em oitavo lugar tem o encosto fixo, em nono lugar tem o encosto móvel, em décimo lugar tem o bico móvel. Em 11º tem o nônimo de milímetro, em 12º tem o impulsor, em 13º tem a escala fixa de milímetros, em 14º tem o sete de profundidade. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Para utilizar um paquímetro, basta apenas posicionar o objeto corretamente ao instrumento. Logo após, mover as partes móveis até que se encoste suavemente a peça. Deve-se ler na escala fixa a medida em milímetros. E ler também a parte fracionária da medida com atenção, aonde o traço nônio coincide com algum traço da escala fixa. Então, deve-se calcular o valor da fração multiplicando o número desse traço pela resolução. União Flasco. Meu nome é Mariana Monteiro e eu vou falar os tipos de medições de um paquímetro. O paquímetro é capaz de fazer 4 tipos de medições de uma determinada peça, sendo elas a medição externa, a medição interna, a medição de profundidade e a medição de ressalto. Para a medição externa é usada a face de medições externas de um paquímetro, que são essas orelhinhas de baixo, que serve para medir o exterior de determinada peça. A medição interna é usada a mesma orelhinha, que se chama faces de medição interna de um paquímetro, que serve para medir o interior de determinada peça. Já para medir a profundidade é usada a vareta de profundidade, que serve para medir a profundidade de determinada peça. Já para medir o ressalto é usada a orelha, que são aquelas duas pontinhas ali de cima que se parecem duas orelhas. Aquelas peças servem para medir o ressalto entre a peça e a superfície de referência. Lembrando que ressalto é a mesma coisa que elevação. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia, w głowie myśli mam. Eu vou explicar como converte polegadas para milímetro e vice-versa em um paquímetro de 0,05. Antes de começarmos, a gente tem que entender que uma polegada corresponde a 25,4 milímetros. Então, quando a gente for transformar polegada para milímetro, a gente tem que multiplicar o número de milímetro. E quando a gente for transformar milímetro para polegada, a gente tem que dividir. Vamos para os exemplos. Bom, para o nosso primeiro exemplo, a gente vai converter polegadas para milímetros. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, a gente tem 3 polegadas e a gente quer converter para milímetro. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 25,4 vezes 3, que totalizando vai dar 76,2 milímetros. Ou seja, 76,2 milímetros é igual a 3 polegadas. Vamos para o nosso segundo exemplo. Bom, para o nosso segundo exemplo, a gente tem 100 milímetros e a gente quer converter para polegadas. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 100 dividido por 25,4, que totalizando vai dar 3,93 polegadas. Ou seja, 3,93 polegadas é igual a 100 milímetros. Então, toda vez que a gente querer converter polegadas para milímetros, a gente faz multiplicação. E toda vez que a gente querer converter milímetros para polegada, a gente faz a divisão. Agora eu tô a fim de relaxar.